Boa noite, boa noite a todos vocês que estão chegando para nossa live. Já ver, eu acho que o pessoal já está ligado aí, Vinícius. Mestre. O pessoal já está ao vivo aqui com a gente. Vem chegando aí com a nossa live. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Bora para a aula, Léo. Vamos começar dizendo de onde você está assistindo. De onde você está assistindo. Qual a sua cidade, qual é o seu estado? Vai falando pra gente aí. Boa noite a todos. Eu já tô com o meu chazinho aqui. Eu não sei se vocês prepararam o chazinho de vocês. Extrema, Minas Gerais. Xerém, Rio de Janeiro. Olha aí a Raquel de Xerém. Deus abençoe, Raquel. Jarinu, São Paulo. Rio de Janeiro, Cabo Frio. São João do Piauí. Campos dos Goitacazes. Cauê de Balneário Camboriú. Isso aí, Cauê. Duque de Caxias, Nova Friburgo, Mauá, Santo André, Guarulhos. Reino de Medianeira. Um beijo para todo mundo da Reino de Medianeira. Fortaleza, Jequié, Bahia. Tiago Velasco de UK. Deus abençoe. Desde a Inglaterra. Betim, Minas Gerais. Vitória, no Espírito Santo. Medianeira. Pavuna, no Rio de Janeiro. Cuiabá. Giruá. Terra do Léo e da Luana. Giruá. Deus abençoe. Balneário Camboriú. Marlborough, Massachusetts. Deus abençoe aí. Cidade do Pastor Benhur Lopes. Goiás, Vila Velha, Espírito Santo. Cambará, Paraná. Já tive várias vezes em Cambará. Palmas, Tocantins, Balneário Camboriú. São Bernardo do Campo. Canasvieiras, na Bahia. Olha aí. Taió, Santa Catarina. Essa cidade eu nunca tinha ouvido falar. Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Campinas, São Paulo. Itaberaba, Bahia. Maceió. Gente, é muita cidade. Que bênção, que bom que vocês estão aqui. Estão preparados para estudar? Peguem papel, caneta. Peguem o marca-texto de vocês. Peguem uma Bíblia, ok? E vamos preparar aí para estudar sobre Jesus. O Vinícius está aqui do meu lado, vai ler os textos. Veja se vocês conseguem ouvi-lo aí. Fala alguma coisa aí, Vinícius. Boa noite, pessoal. Graça e paz a todos. Muita expectativa no coração para essa aula de hoje. Tô aqui animado, hein? Quem ouviu o Vinícius aí, dá um sinal de vida. Quem ouviu bem o Vinícius aí. Vai ficar gravado? Vai ficar gravada a live, tá bom? Liza Mary, nossa aluna querida, estava aqui, ó, do Rio de Janeiro. Estava aqui em Balneário Camboriú, passou alguns dias aqui com a gente, foi incrível. Cauê, lá de São Paulo, meu amigo Cauê, doutor advogado. Deus abençoe, Cauê. Perfeito áudio. Vinícius, vocês estão te ouvindo, Vinícius. Glória a Deus. Ó, então o Vinícius vai poder ler os textos pra gente, hein? Para nos ajudar. Mas é muito importante que você, no decorrer dessa live, possa manter aí aberto uma outra tela com a Bíblia online também. Para quê? Porque você copia o texto e cole nos comentários não só a referência do texto, mas o texto. Isso vai facilitar as pessoas que estão chegando na live, porque chegam pessoas, saem o tempo todo, né? A live tem um giro muito grande de pessoas e um pico simultâneo. Entende? Para que essa live chegue ao maior número de pessoas possível, você precisa clicar nesse aviãozinho aí abaixo e enviar para mais umas 3 ou 4, 5 pessoas. E o Instagram vai querer entregar. O Instagram não entrega se a gente não clicar nesse coraçãozinho aí, ó. Não bater o dedinho aí para o Instagram entregar muito, ok? Ele não entrega, porque o Instagram você já viu, né? Quando é para falar de Jesus, irmão, Instagram boicota. O tema da nossa live, se você puder, já digite no comentário, bata no coraçãozinho. Vamos ver se 270 pessoas baterem nesse coraçãozinho ao mesmo tempo aí, o que vira? Vamos lá?
Bate aí, 270 pessoas aí batendo nesse coraçãozinho agora ao mesmo tempo aí. Vamos ver o que vai acontecer aqui, se o Instagram entrega ou não entrega. Tem que entregar. Tem que entregar mais essa live. Tem que entregar para mais pessoas. Tem alguém dos Estados Unidos aqui? Deve ter alguém dos Estados Unidos aqui também. Daniel Lemes. Cadê? Bate agora, bate no coraçãozinho aí. 280 pessoas. Vamos bater esse coraçãozinho aí. Aí a galera tá batendo no coraçãozinho aí. Aí vai ter que entregar. O Instagram vai ter que entregar. Pessoal, então o tema da nossa live de hoje é: quem é Jesus? Aí, ó. Janiele de Boston, tá aí, ó. Mais gente dos Estados Unidos. Tinha gente de Melbourne. Massachusetts. Ô, palavrinha difícil, negócio de falar em línguas. Massachusetts. Olha lá, Jacksonville, Estados Unidos também, ó. USA, Massachusetts. Tem bastante gente dos Estados Unidos, gente. Olha lá, ó. Geórgia, Atlanta, tem gente da Geórgia, Atlanta. Paz, Thiago. O Thiago tá em Londres, olha aí. Thiago Velasco, meu amigo aí, de muitos e muitos anos, tá em Londres. Ana Flávia também tá no USA aí, ó. Oscar, do Paraguai. Subiu a live, mestre. Boca Raton, aí, a live já subiu. Se bater no coraçãozinho e mandar o aviãozinho, a live sobe. Vambora, vamos entregar? Será que o Thiago Lobo tá aí por aí, ao vivo, nessa nossa com a gente aqui? Deve estar escondido aí onde ele tava. Thiago Lobos, agente 007. Eita, glória a Deus. Já tô com o meu marca-texto. Vinícius, tá preparado para ler textos? Com certeza, mestre. Vambora. Então nós estamos estudando sobre a identidade de Jesus na narrativa marcana no Evangelho de Marcos. Ok? No Evangelho de Marcos, como vocês já sabem, o Evangelho de Marcos é um dos evangelhos sinóticos, é o mais antigo dos evangelhos sinóticos a serem escritos. Como eu disse ontem para vocês, apesar de no cânon os evangelhos aparecerem primeiro, não foram os primeiros escritos, ok? Aproximadamente 15 anos antes do primeiro evangelho de Marcos começar a ser escrito, Paulo, o apóstolo, já havia escrito quase todas as suas cartas, se não todas, ok? Então, no cânon bíblico, os evangelhos vêm primeiro os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e depois João, né, que tem outra fonte de construção. E, a priori, nós já sabemos que Marcos é o mais antigo dos sinóticos e que Mateus e Lucas usam Marcos como fonte na construção das suas narrativas, ainda que com mais detalhes em um e outro ponto. Então espero que vocês estejam entendendo isso. No Evangelho de Marcos também, nós temos Jesus fazendo uma única viagem do norte de Israel, da Galileia, para Jerusalém. Ele, nessa única viagem, ele entra no templo, no dia que ele chega em Jerusalém, ele inspeciona o templo para saber se cumpriu a palavra que Deus havia dito acerca de que um dia o templo seria chamado casa de oração para todos os povos. A profecia é de que Deus levantaria de novo o tabernáculo caído de Davi, a jossa caída de Davi, e a casa de Deus seria chamada casa de oração para todos os povos, ou seja, uma casa de acesso, onde as pessoas, os gentios, teriam acesso a Deus. Mas quando Jesus chegou ali, não era o que estava acontecendo. Jesus sai do templo, no dia seguinte ele retorna, faz um azorrague, e ele sai soltando os pombos, virando as mesas dos cambistas que trocavam dinheiro, e ele também solta os animais, e ele começa também a açoitar ali as pessoas e a gritar: vocês transformaram a casa de meu pai num covil de ladrões e de salteadores. Vocês transformaram a casa de meu pai num covil de ladrões e de salteadores. Ok? Então, nessa única viagem que Jesus faz do norte de Israel para Jerusalém, na narrativa marcana,
por parte do narrador Marcano, nessa única viagem, Jesus vai sofrer a sua paixão, ele vai sofrer a sua morte, ele vai vivenciar a experiência da ressurreição e ele será assunto ao céu. Tudo isso vai acontecer em Jerusalém, quando Jesus chega em Jerusalém, nessa jornada do norte de Israel, da Galileia, para Jerusalém. Então esse aqui é um rápido pano de fundo do Evangelho de Marcos, mas eu gostaria de ler Marcos capítulo 6, do verso 14 ao verso 16, e depois Marcos capítulo 8, verso 30. Então Marcos capítulo 6, do verso 14 ao 16, depois Marcos 8, 30. Então, primeiro vamos ler Marcos capítulo 6, verso 14, 15 e 16. Marcos capítulo 6, verso 14, 15 e 16. Se vocês puderem jogar o texto nos comentários, será muito bom. E vamos bater o dedo no coraçãozinho aí, e vamos tocando no aviãozinho, mandando para os amigos aí, para que essa live alcance o maior número de pessoas possível. Senhor Jesus, obrigado por essa noite. Ilumine a mente de cada pessoa que está em casa, com papel e caneta, com seu marca-texto, com sua Bíblia aberta, para que possam compreender as tuas palavras. Está escrito que as tuas palavras são Espírito. E nós queremos, Senhor, perceber em que Espírito o Senhor nos visita essa noite, para sermos cheios da vida de Deus. Pai nosso que está no mais alto de todos os céus, sejam trazidos na tua presença todas as nossas dádivas, como expressão da nossa generosidade, para que o teu nome seja santificado. E, sendo santificado o seu nome, o teu reino seja atraído para a terra. Amém. E vindo o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui embaixo na terra, do mesmo modo que ela é feita aí em cima, no mais alto de todos os céus. Antecipe, Senhor, as nossas bênçãos, e o pão que não podemos colher no sábado, dai-nos hoje. Perdoe todas as nossas dívidas, como também as nossas ofensas, e dai-nos um coração humilde para perdoarmos aqueles que nos ofendem, e aqueles que têm nos ferido. Não nos deixe cair em nenhum tipo de tentação, antes nos livre de todo e de qualquer mal. Abra os nossos olhos para a tua palavra, revele-nos o Espírito por detrás da letra, porque tua palavra é Espírito e vida, e queremos ser cheios da vida de Deus em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Marcos capítulo 6, versos 14, 15 e 16. Pode ler, Vinícius. Bora lá, mestre. Verso 14. E ouviu isto o rei Herodes, porque o seu nome se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dentre os mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias, e diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: este é João, o qual eu degolei, ressuscitou dentre os mortos. Uau! Então, um pouquinho do que nós falamos ontem, na narrativa de Marcos, há uma grande dúvida sobre a identidade de Jesus. Eu gostaria que você escrevesse essa frase, ok? À luz dos poderosos atos de Jesus, há uma intensa especulação sobre a sua identidade. Uau! Você vai ver que Herodes vai até pensar que Jesus faz tudo o que faz porque é a própria reencarnação de João Batista, ou é o próprio João Batista. Ana Flávia comprou um selinho aí. Ana Flávia, muito obrigado, Deus te abençoe. Se você quiser mandar uma pergunta aí no decorrer da live, eu paro para te responder. Vinícius também mandou aí um selinho, obrigado, Deus abençoe vocês. E depois, se quiserem mandar uma pergunta aí, eu paro para responder vocês, tá bom? Vamos só ouvir a introdução primeiro, depois vocês que mandaram o selinho aí, eu posso responder alguma pergunta de vocês aí, para uma forma de gratidão, por terem comprado o selinho aí. Obrigado, viu? Então, é importante, põe essa frase no comentário, ó. Põe essa frase no comentário, porque essa frase aqui vai dar início à nossa aula de hoje, cujo tema é quem é Jesus. Então, à luz dos atos poderosos de Jesus,
há uma imensa especulação sobre a sua identidade. Cadê vocês nesse comentário, gente? Vocês não estão comentando? Parece que tem um delay gigantesco aqui, viu, Vinícius? Eles não estão comentando nada. Vou dizer de novo a frase. À luz dos atos poderosos de Jesus, há uma imensa especulação sobre a sua identidade. Ok? E Herodes pensa que Jesus é a reencarnação de João Batista. Pedro Stilvale, meu amigo, Deus te abençoe, que honra ter você por aqui. Que honra ter você por aqui. O Senhor te abençoe e o Senhor te abençoe poderosamente. Ok? Então, nós já temos aqui, à luz dos poderosos atos de Jesus, há uma imensa especulação sobre sua identidade, e nós vemos aqui Herodes especulando sobre o fato de Jesus poder ser a reencarnação de João Batista. É uma grande frase, né, Vinícius? Meu Deus. É uma grande e poderosa frase. À luz dos atos poderosos de Jesus, há uma imensa especulação, né, sobre a sua identidade. Ok? Pedro Stilvale, querido, um beijo no teu coração. Uma honra para mim. Sou teu servo, viu? Sou teu servo. Agora, Marcos capítulo 8, verso 30, Vinícius. Pode ler, mestre? Uhum. Marcos capítulo 8, verso 30. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes, e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. E Pedro tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te diante de mim, Satanás. É só o 30, você está onde já? Meu Deus, eu estou no 33, mestre. É só o 30, irmão. Vai de novo. Amém. Vou ler de novo aqui para você. João 8:30. Porque senão o irmão não deixa eu dar a aula. Marcos capítulo 8, verso 30. Perdão, irmão. Marcos 8:30, desculpa, irmãos. A unção tá pegando aqui. Que o rapaz aqui tá... Marcos 8:30. Vai lá. E admoestou-os para que a ninguém dissesse aquilo dele. Pode ler o 29, mestre? Não, porque nós vamos revelar agora mesmo o que acontece no 29, a confissão de Pedro. Agora vamos ler só o 30. Ok. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. Então, veja que Jesus tem um cuidado de não ser revelado fora do tempo. Meu Deus. Ok? Há um tempo para que aquelas pessoas, para que as personagens humanas da narrativa de Marcos possam compreender quem ele é. Mas vamos lá. Enquanto muitos pensavam que ele era João Batista, que ressuscitou dos mortos, outros o identificavam como Elias e outros ainda como algum dos antigos profetas. Ok? Agora sim, nós podemos ler daqui a pouco os versos 27, 28 e 29 de João 8, ok? Ok, mestre. Que é o advento da confissão de Pedro nas regiões de Cesareia de Filipe, ok? Então, olha isso. Mas, quando Herodes Antipas ouve sobre as atividades de Jesus e todas as coisas que ele operava, os milagres e tudo que ele fazia, ele declara firmemente que Jesus é João Batista, quem ele mesmo decapitou. Sim. Então Herodes vai declarar firmemente que Jesus é João Batista, que ele mesmo decapitou. Ok? E ele diz, e ele afirma firmemente que Jesus é João Batista, que teria ressuscitado dos mortos. Então veja aqui, há uma inclinação grande das pessoas daquele tempo, inclusive de Herodes Antipas, de crer na possibilidade da reencarnação. Né? Uau. E aqui Herodes Antipas pensa que Jesus é o próprio João Batista, a quem ele mesmo, Herodes Antipas, havia mandado decapitar. Ok? Decapitar.
se nós observarmos direitinho, quando Jesus está por Cesareia de Filipe, o próprio Jesus faz aos seus discípulos perguntas acerca da sua identidade. Veja que há uma imensa especulação, e Jesus conhece o coração dos seus discípulos, e ele sabe que essa especulação de alguma maneira afeta eles. Uau. E ele vai então fazer na região Cesareia de Filipe perguntas aos seus discípulos acerca da sua própria identidade. Agora sim, Vinícius, vamos ler Marcos capítulo 8, versos 27, 28 e 29. Pode ler, mestre? Pode ler. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João o Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. Então, preste atenção, agora Jesus está em Cesareia de Filipe, e ele faz uma pergunta aos seus discípulos acerca da grande especulação que corre a respeito da sua identidade. Os leitores da narrativa de Marcos sabem que essas opiniões acerca de Jesus estão erradas. Ou seja, nós que estamos lendo a narrativa marcana, sabemos que Jesus não é a reencarnação de João Batista. Jesus não é João Batista reencarnado, nós sabemos disso. Nós sabemos que Jesus não é Elias, ok? Nós sabemos que ele não é nenhum dos profetas antigos. Nós sabemos disso. As personagens humanas da narrativa não sabem disso. Então Jesus se aproxima dos discípulos e pergunta: Quem dizem os homens que eu sou? Ok? E eles vão dizer: Olha, eles dizem que você é João Batista, Sim. Elias, ou um dos profetas antigos. Ok? Aí ele pergunta: Mas e vós? Veja que a pergunta agora muda de direção. Não é mais quem as pessoas dizem que eu sou. É vocês, os meus discípulos. Vocês, quem dizeis vós Uau. que eu sou? E quando ele diz eu sou, ele revela a sua divindade. Quando ele diz eu sou, Vinícius, Sim. ele revela a sua divindade. E isso me traz à memória o texto em que Jesus é atrapado no Monte das Oliveiras pela turba que com Judas vinha para ser levado, preso para o sumo sacerdote. E quando chega a turba no Monte das Oliveiras, ele está no jardim do Getsemane, ele vai perguntar, ele vai clamar em voz alta. Se você achar o texto, seria muito bom, viu, Vinícius? A quem buscais? E eles respondem: a Jesus, o Nazareno. E quando eles dizem isso, nós buscamos a Jesus, o Nazareno, Jesus diz: eu sou. E quando ele diz eu sou, todos caem de uma só vez. Ninguém fica em pé. Porque quando ele diz eu sou, ele revela sua divindade. E essa divindade de Jesus, o Cristo em Jesus, é revelado com tanto poder que os homens que estão ali, todos despencam ao chão ao som dessa declaração de Jesus, quando diz eu o sou, eu sou. Então eles caem, eles despencam ali diante dessa revelação. Vinícius, já achou o texto? Estou caçando aqui. Pega na chave bíblica aí, por gentileza. Enquanto o Vinícius pega o texto, eu vou dizer para vocês que é muito importante que vocês compreendam, ok? Aí, ó, João 18:7. É isso aí, mestre. Tá? Que vocês compreendam. Vinícius vai ler aqui para vocês. Que vocês compreendam que quando ele diz eu sou, ele revela a sua divindade. E quando ele revela a sua divindade, todos caem ao chão. Imediatamente. Vai lá.
João capítulo 18, a partir do verso 4. João 18, a partir do verso 4. Vinícius vai ler. Lê em voz alta, Vinícius. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? E responderam-lhe: A Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Uau! Veja aí, recuaram e caíram por terra. Por quê? Porque aí revela a sua divindade. Preste atenção, Jesus é um homem. Ok? Jesus é um homem. Por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem. Uau. Deve sair. Então, Jesus é homem. Agora, escute bem. Jesus é um homem que tem divindade. E essa divindade se revela por meio do Cristo. O Cristo é a divindade do homem Jesus e Jesus é a humanidade de Cristo. Ok? Cristo é a divindade do homem Jesus e Jesus é a humanidade do Cristo. Então, guardem bem isso, memorizem bem isso. Quando ele diz, eu sou, todos caem. Por quê? Porque revela a sua divindade. Ele é homem e Deus ao mesmo tempo. Ele é totalmente homem e totalmente Deus. Algumas pessoas dizem 100% homem, 100% Deus. Eu não gosto desse termo, porque 100% é o máximo. Não tem mais nada além de 100%. Né? Se eu encher essa xícara com chá em 100%, não tem mais como colocar nada aqui. Então 100% é 100%. Se ele é 100% homem, ele não pode ser Deus. Então ele é totalmente homem e totalmente Deus. Uau. Eu prefiro dizer assim, escreva essa frase aí, ó. Totalmente homem, totalmente Deus. E olha que incrível, nós estamos chegando a quase 500 pessoas nessa live. Se você compartilhar agora para mais 3 amigos, nós vamos passar de 500 pessoas na live dessa noite, hein? Ontem nós batemos 300 pessoas, hoje nós vamos bater 500 e amanhã nós vamos bater 1000. Amém. Porque nós vamos passar a semana inteira estudando sobre quem é Jesus, ok? Entenda isso. Tem um texto que vai revelar de forma muito clara essa diferença entre Jesus e o Cristo. Entre Jesus e o Cristo. Jesus é o homem, Cristo é a divindade, ok? Em 1 Coríntios capítulo de número 1 e verso 3. 1 Coríntios 1, 3. Pode ler, Vinícius? Graça a vós. Não. Então não é isso não. Efésios? Efésios 1, 3, perdão. Ok. Efésios 1, 3, perdão. Efésios 1, 3. Olha aí, ó. Estamos quase batendo 500 pessoas. Se você compartilhar essa live agora para 2 ou 3 pessoas, nós vamos passar de 500 pessoas. Bora lá. Vamos passar de 500 pessoas estudando Bíblia, gente. Aleluia. 11h29 da noite, Glória estudando a Deus. Bíblia. É isso aí. Vamos passar de 500 pessoas estudando Bíblia. Pode ler, Vinícius. Efésios 1, 3. Se você puder, colhe o texto na tela aí nos comentários, pessoal. Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção nessa frase. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então agora a pergunta é, Jesus Cristo é Deus? É Deus, mestre? Perguntando para eles. Pessoal, Jesus Cristo é Deus? Respondam para mim. E agora? Jesus Cristo é Deus? Quero ver a primeira resposta aí. Quero ver o primeiro a responder. Já apareceu um sim aí. 2. Hein? Jesus Cristo é Deus? Sim, sim. A maioria das pessoas estão dizendo sim. Então presta atenção. Olha o texto de novo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Se Jesus é Deus, escute isso. Existe um Deus de Deus.
Bendito Deus De Deus. de Deus. Uai, Porque se Jesus é Deus, o texto está dizendo, bendito seja o Deus de Deus. Deus não tem um Deus. é isso. Não existe um Deus para Deus. Uau. Deus é o único Deus. Ele afirma isso nas Escrituras. Então, quando o texto diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, olha o que o texto está dizendo. Bendito seja o Deus de Jesus e o Pai de Cristo. Porque enquanto homem, Jesus tem um Deus. Uau. Por isso que lá na cruz ele gritou, Eloi, Uau. Eloi, lama Aleluia. sabachthani, Deus meu, Glória por a que Deus. me abandonastes? Mas enquanto Cristo, ele tem um Pai. Ele tem Meu um Deus. Pai. Por isso que é Deus de Jesus e Pai de Cristo. Uau. Deus de Jesus e Pai de Cristo. Enquanto homem, ele tem um Deus. Enquanto Cristo, enquanto Deus, ele tem um Pai. Meu Deus. Então é Deus de Jesus e Pai de Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de Jesus Cristo. Meu Deus. É Deus de Jesus e Pai de Cristo. Jesus é o Filho do homem. Cristo é o Filho de Deus. Aleluia. De novo, Jesus é o Filho do homem. Cristo é o Filho de Deus. Então, enquanto homem, ele tem um Deus. Enquanto Filho de Deus, ele tem um Pai. Enquanto Cristo, Filho de Deus, ele tem um Pai. Enquanto ungido Filho de Deus, ele tem um Pai. Que foi o que nós vimos ontem na aula sobre sua messianidade. Que ele é Messias, não porque é da descendência real davídica, mas é Messias, porquanto ele é o ungido Aleluia. Filho de Deus, ok? Ele é o Messias, o ungido com o Espírito Santo, pregador do Evangelho do Reino de Deus, que expulsa os demônios, que cura os enfermos e até os gentios estende o seu ministério. E o mais importante é que ele deu a sua vida em favor de muitos e voltará Aleluia. como glorioso Filho do Amém. homem. Entende? Então, enquanto homem, ele tem um Deus. Enquanto Cristo, enquanto Filho de Deus, ele tem um Pai. Então, é Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso já vai te trazendo aí entendimento sobre o fato de Jesus ser um homem do céu. Mas homem, passamos de 500 pessoas aí. Glória a Deus. Alguém disse que passamos, voltamos. Compartilhe para mais 3 ou 4 pessoas aí. E não saia dessa live até o fim, porque você vai aprender demais. Nós só estamos começando aqui e agora, tá bom? Nós só estamos começando, ok? Deixa eu dizer aqui para vocês. Entre a confissão, entre a opinião de Herodes e a confissão de Pedro, são duas cenas diferentes, né? Uma cena está em Marcos 6, do 14 ao 16, a opinião de Herodes acerca de Jesus, dizendo que ele é a reencarnação de João Batista. E a confissão de Pedro, que diz em Marcos 8, verso de número 27 ao verso 30, entre essas duas opiniões, Jesus realiza atos poderosos que vão identificá-lo como o pastor Messias de Israel. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, o que nós temos em Marcos 6, do 14 ao 16? A opinião de Herodes sobre o fato de Jesus ser a reencarnação de João Batista. O que nós temos em Marcos 8, do 27 ao 30? Nós temos a confissão de Pedro de que Jesus é o Cristo, o Messias, o escolhido de Deus, o ungido de Deus, o que foi revestido pelo Espírito Santo. E, de fato, João o Batista, quando o batizou, disse: eu vi o Espírito descer
como pomba e sobre ele repousar. Então ele é o revestido do Espírito Santo. Mas entre a opinião de Herodes e a confissão de Pedro, Jesus vai realizar atos poderosos que vão identificá-lo como o pastor Messias de Israel. Gente, ponha isso nos comentários. É importante que os comentários estejam aí para aqueles que realmente querem levar esse estudo a sério. Escreva essa frase. Jesus, entre a opinião de Herodes e a confissão de Pedro, Jesus vai realizar atos poderosos que vão identificá-lo como pastor Messias de Israel. Escreva essa frase. Pastor Messias de Israel. Pastor Messias de Israel. Isso. Ele é o pastor Messias de Israel. Além disso, quando os fariseus e os escribas de Jerusalém criticaram os discípulos de Jesus por ignorarem as tradições antigas do povo de Israel, ele se apresenta como um autêntico intérprete da Escritura e declara puro todos os alimentos que as pessoas comem. Então, vai haver uma questão sobre as tradições antigas do povo judeu, e Jesus vai aparecer no cenário como um verdadeiro, um autêntico intérprete das Escrituras. Vamos ler, Vinícius, Marcos capítulo 7, verso 17, 18, 19. Gente, Marcos capítulo 7, verso 17, 18, 19. Pode ler, mestre? Marcos capítulo 7, verso 17. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Veja, os alimentos não podem nos contaminar, não podem nos prejudicar. É isso que ele está dizendo. Jesus está interpretando a Escritura dessa maneira. Vai lá. Verso 19. Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora no esgoto, tornando puras todas as comidas? E dizia... Viu? De novo, lê essa frase pausadamente. Vai lá. Ok, verso 19. Lê um pouquinho mais alto se você puder. Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora no esgoto, tornando puras todas as comidas? Então, observe, todo o alimento que você come não vai para o seu coração, vai para o seu estômago. E depois é lançado fora. Ok? E isso faz de toda comida boa, pura. Então, veja como Jesus interpreta. Ele interpreta que toda comida é boa, ok? Porque não vai para o coração, vai para o estômago. Seria ruim se fosse para o coração. Então o que Jesus está dizendo? O que de fato prejudica o homem não é o que vai para o seu estômago, é o que vai para o seu coração. Ok? Vai lá. Verso 20. Não, só até aí. Ok. Olhe bem. Quando Jesus faz isso, quando ele ensina assim, Vinícius, sim, mestre. Quando ele ensina que toda a comida é boa, porque vai para o estômago e não para o coração, o que Jesus está fazendo? Ele está anulando assim a fronteira ritual que separava judeus e gentios. Porque qual é uma das principais separações entre judeus e gentios? Qual, mestre? As leis alimentares que os judeus guardam. Judeu não come carne de porco, judeu não come camarão, judeu não mistura carne com leite. Você não pode sentar num restaurante onde serve carne com qualquer comida que esteja derivada de leite. Judeu, quando tem um restaurante que, ao mesmo tempo que oferece carne, oferece derivado de leite, eles têm duas cozinhas, talheres diferentes, panelas diferentes, ok? Então, o que mais separa gentios de judeus são as tradições e leis alimentares do povo de Israel. Está conseguindo pegar? Tô pegando. Quando Jesus interpreta dessa maneira como um autêntico intérprete das Escrituras, como um verdadeiro intérprete das Escrituras, quando ele interpreta dessa maneira, ele anula a fronteira Meu Deus. ritual que separa judeus de gentios.
ele anula essa fronteira, ele derruba essa fronteira, ele quebra esse muro Aleluia. ritualístico, religioso, ele derruba o muro da religião que separa judeus de gentios, porque ele interpreta como autêntico intérprete das Escrituras, ele interpreta que o alimento, quando entra em nós, vai para o nosso ventre e não para o nosso coração. Portanto, todos os alimentos são bons. E aí quebra de vez essa fronteira, essa barreira, esse limite que separa judeus de gentios enquanto as regras alimentares. Mas toda esta sessão, em toda essa sessão, os discípulos de Jesus são incapazes de compreender o significado cristológico desses acontecimentos, mesmo quando a Jesus aparece para eles numa cristofania. Meu Deus. Numa cristofania. Os discípulos de Jesus são incapazes de entender o significado cristológico desses acontecimentos, mesmo quando Jesus aparece a eles em uma cristofania, caminhando sobre o mar da Galileia, no capítulo 6, do verso 45 ao 52. Vamos lá? Por gentileza, Vinícius. Pode ler, mestre? Pode ler. Marcos capítulo 6, verso 45. Marcos capítulo 6, verso 45. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante, para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar e ele, sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Veja, o homem Jesus não pode andar sobre as águas, Meu porque Deus. homem não pode andar sobre as águas. Então isso é uma cristofania. Uau! Ele aparece em uma cristofania. Meu Deus, anota Cristo isso. se manifestando Meu Deus. por meio do homem Jesus. Cristo se manifestando. É a divindade do homem Jesus. O Cristo se manifestando, andando sobre as águas, Meu Deus. vai ao encontro deles. Ok? Cristofania. Escreva essa palavra aí, ó. Cristofania. Quando Jesus aparece caminhando sobre as águas para os seus discípulos, isso é uma cristofania. Isso é uma cristofania. E mesmo com esta cristofania, os discípulos de Jesus são incapazes de entender o significado cristológico de todos esses acontecimentos. Consequentemente, a confissão de Pedro é um tanto surpreendente, essa confissão de Pedro, porque o narrador, ele vai da opinião de Herodes à confissão de Pedro. O narrador, Marcano, ele nos conduz da confissão de Herodes, que diz que Jesus é João Batista reencarnado, que Jesus é a reencarnação de João Batista, à confissão de Pedro de que Jesus é o Messias, ok? Depois o narrador Marcano relata, depois que o narrador Marcano relata a opinião de Herodes, ele apresenta a primeira de 2 histórias sobre Jesus alimentando uma grande multidão. Então, observe isso. Depois da opinião de Herodes, o autor Marcano vai relatar um acontecimento muito importante, que é a primeira de 2 histórias em que Jesus alimenta uma grande multidão. No Evangelho de Marcos, Jesus vai alimentar 2 vezes uma grande multidão. 2 vezes. O que vai diferir de um primeiro momento para o outro é, primeiro, a quantidade de pães que foram apresentados. Segundo, a quantidade de cestos que vão sobrar. E terceiro e mais importante, a localização geográfica aonde ocorre todas estas coisas. Uau. Onde ocorrem essas 2 grandes
multiplicações de pães, ou essas duas grandes oportunidades em que Jesus alimenta uma grande multidão. Mais uma vez, se dá ao leitor da narrativa de Marcos uma informação privilegiada. Veja que ontem nós já começamos a nossa aula com uma informação privilegiada do autor marcano, do narrador marcano, que começa o seu evangelho dessa maneira, no verso 1, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, qual é a informação privilegiada que o leitor tem? As personagens humanas da narrativa de Marcos não têm. De que Jesus é o Cristo, o Messias escolhido. Por quê? Porque é o Filho de Deus. Porque é o Filho de Deus. Então, nós temos aqui outra informação privilegiada. Qual é essa informação privilegiada? Marcos revela que quando Jesus viu o povo, sentiu compaixão deles, porque eles eram como ovelhas sem pastor. E pôs-se a ensinar muitas coisas a esse povo. Vamos lá em Marcos capítulo 6, verso 34, por gentileza. Marcos capítulo 6, verso 34. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então, esse comentário que o autor marcano faz, de que Jesus sentia a compaixão do povo, porque o povo era como ovelha sem pastor, como ovelha que não tem pastor. Veja, Jesus teve compaixão do povo, porque o povo era como ovelha que não tem pastor. E esse comentário de Marcos 6,34 é uma alusão insofismável, ok? A Ezequiel 34. É uma alusão insofismável a Ezequiel 34, onde Deus promete buscar as ovelhas dispersas. As ovelhas dispersas. As ovelhas dispersas. Deus. Em Ezequiel 34:12, Deus promete buscar as ovelhas dispersas e também promete que apacentará essas ovelhas sobre os montes de Israel. Hein? Aleluia. Uau. E Deus também promete que estabelecerá sobre elas um único pastor. E a Davi. E Davi aqui como uma alusão a Cristo, como uma projeção profética a Cristo, como uma tipologia, uma sombra, uma figura, uma advertência de como será com Cristo. Vamos ler Ezequiel, Vinícius, capítulo 34, verso 12. Pode ler, mestre? Pode ler, por gentileza. Leia alto, em bom tom, marcando a pontuação direitinho para o pessoal entender. Ok. Ezequiel capítulo 34, verso 12. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. De novo, Vinícius, de novo. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia nublado e de escuridão. E tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos países. Vê? Quando diz as congregarei dos países, está falando de gentios já. Uau! As congregarei das nações, dos países, gentios. Ele diz, vai pegar as ovelhas dispersas da casa de Israel, apacentá-las sobre os montes, mas também vai trazer ovelhas de outros países, os gentios, e vai apacentar juntos, judeus e gentios. Uau. Essa é a promessa. Lê até o verso 16 aí, do 13 ao 16. Ok, verso 13. E tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos países, e as trarei à sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios, e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deitarão num bom redil, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas. Olha, eu mesmo
apacentarei as minhas ovelhas. Uau. Veja, o Senhor está prometendo que Ele mesmo vai apacentar suas ovelhas e que elas serão alimentadas nos montes de Israel, que elas vão comer bem, que elas vão ser bem alimentadas. E quando Jesus vê a multidão que tem fome, Ele tem compaixão deles, porque parecem ovelhas que não têm pastor. É uma alusão insofismável a Ezequiel 34. Aleluia. É uma alusão insofismável a Ezequiel 34. Não há dúvidas de que ele está falando disso quando o narrador Marcano diz que Jesus teve compaixão das ovelhas, teve compaixão do povo, porque eram como ovelhas sem pastor. Continue, Vini. Verso 15. E eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas. É importante se você colocar essa frase do verso 15, Ezequiel 34, verso 15. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas. Isso é muito importante, essa frase é muito importante. Põe essa frase aí nos comentários. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas. Para você que não sabe, eu sou pastor de uma igreja, né? Eu sou pastor de uma igreja pela graça de Deus. Eu era itinerante até pouco tempo atrás, eu fiquei mais de 20 anos pregando o evangelho pelo Brasil todo. E agora Deus me agraciou com a oportunidade de pastorear uma igreja, que é aqui em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O Instagram da nossa igreja é @ReinoChurchBR. Eu vou pedir para alguém escrever nos comentários, @ReinoChurchBR. Eu vou fixar aqui no comentário, vou pedir que você vá até o Instagram da nossa igreja e siga a nossa igreja, porque todos os domingos, 10 da manhã, 18 horas e às 20 horas, nós transmitimos o nosso culto online e você pode assistir e aprender mais a palavra do Senhor de forma gratuita e de forma bem rápida, simples e explicativa. Então, todos os domingos, 10 da manhã, 18 e 20 horas, nós temos culto na Reino Church. Siga lá o Instagram da nossa igreja, ReinoChurchBR, @ReinoChurchBR. Siga lá e você vai poder acompanhar todo domingo aí com a gente, tá bom? Vini, continue lendo aí. Vamos ler de novo, gente. Esse versículo de Ezequiel, 34, os versos 13 a 16, eles são tão poderosos que nós precisamos ler de novo. De novo, Vinícius. Verso 13 mesmo? Do 13 ao 16, vamos ler. Ok. E tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos países, e as trarei à sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios, e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei. Em bons pastos as apacentarei, vai. E nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deitarão num bom redil, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Então está dizendo que vai haver fartura ali, eles vão pastar em pastos gordos. Em outras palavras, está dizendo que nas montanhas de Israel, ele vai apacentar essas ovelhas, e elas vão ter fartura ali. Vamos lá. Verso 15. E eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacenta-las-ei com juízo. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Essa palavra é muito forte. Outro dia nós vamos falar disso, sobre ele julgar entre ovelha e ovelha, entre carneiros e bodes. Está falando do tribunal de Cristo e está falando do juízo das nações. Deixa eu dizer do juízo dos ímpios, né? Deixa eu dizer uma outra coisa. Ezequiel 34, verso 23, Vinícius. Pode ler, mestre? Pode ler. E suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhe servirá de pastor. Então, embora a messianidade davídica não desempenhe papel importante no Evangelho de Marcos, a imagem de Jesus como pastor, sim, desempenha. A imagem de Jesus como pastor,
sim, desempenha um papel fundamental na narrativa marcana no Evangelho de Marcos, ok? Então, a messianidade de Jesus, a messianidade davídica de Jesus no Evangelho de Marcos não desempenha nenhum papel fundamental, ok? Nenhum papel importante no Evangelho de Marcos, mas a imagem de Jesus como pastor sim desempenha. Nós precisamos ver aqui Marcos 14, verso 27 e 28. Marcos 14, verso 27 e 28. Pode ler, mestre? Pode ler, Vinícius. E disse-lhe Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito. Todos vós vos escandalizareis em mim. Está falando dele mesmo, ok? Porque está escrito. Ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Ele está falando da sua morte. Ele está falando da sua paixão e morte. E ele está se colocando como pastor de Israel, para não restar dúvidas de que Ezequiel 34 é uma alusão insofismável que faz o narrador de Marcos quando diz, no capítulo 6, verso 34, que ele teve compaixão da multidão porque eram como ovelhas que não têm pastor, ok? Marcos capítulo 16, verso 7 também nós precisamos ver. Marcos capítulo 16, verso 7 também nós precisamos ver. Pode ler, mestre? Pode ler. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Pode continuar? Escute bem isso. Quando ele ressuscita, ele vai diante dos discípulos. Lê de novo essa parte. Vai dizer aos meus irmãos e a Pedro. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Ide, dizei aos irmãos, aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Onde o pastor anda? Na frente ou atrás das ovelhas? Uau! O pastor anda na frente, ele é o guia. Meu Deus! Ele desce na frente dos discípulos como pastor. Uau! Ele ressuscita como pastor. Então, a figura pastoral, o Jesus pastor, é uma figura importante. O Jesus pastor desempenha um papel importantíssimo na narrativa marcana. Ele vai na frente das ovelhas, porque ele é o pastor das ovelhas. Então ele ressuscita como pastor das ovelhas e ele desce para Galiléia na frente dos seus discípulos. Quem está conseguindo entender isso? Quem está conseguindo entender isso? Meu Deus, a galera pirou agora. Então, nessa cena inicial de alimentação, então, o narrador marcano apresenta Jesus como pastor Messias, que apacenta Israel, ensinando e multiplicando pães. Vamos lá, Vinícius. Vamos ler do verso 6, 34 em diante. Marcos capítulo 6, verso 34. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto, e o dia está já muito adiantado. Despede-os, para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. Preste atenção, 5 pães e 2 peixes. Pode continuar, mestre? Pode. Verso 39. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu,
abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram, e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. 5.000 homens comeram dos 5 pães, ok? E dos 2 peixinhos. E sobraram 12 cestos cheios. Então, aí se cumpre. Jesus diz que eles eram como ovelhas que não têm pastor, por isso teve compaixão deles. O narrador de Marcos nos passa essa informação, que Jesus se compadeceu deles porque eram como ovelhas que não têm pastor. E aí se cumpre o texto de Ezequiel, onde Deus diz: eu apacentarei Israel sobre os montes, e eles comerão em pastos gordos, ou seja, Uau. abundância, ok? Os discípulos de Jesus não estão inteirados dos comentários do narrador marcano, que nós temos informações privilegiadas que os discípulos de Jesus não tinham. Então eles não entenderam o pleno significado da ação de Jesus no deserto, quando multiplicou os pães, ok? Consequentemente, quando ele se manifesta a eles, andando sobre o mar e proclamando: coragem, coragem, sou eu, não tenhais medo, né? No verso 6, no capítulo 6, verso 50, eles ficam completamente aturdidos, e o narrador vai anotar o seguinte: olha o que o narrador marcando vai anotar. Eles ficaram completamente aturdidos ou atordoados, ok? Porque ainda não tinham compreendido o caso dos pães. Meu Deus. Veja, os discípulos de Jesus não tinham entendido o caso dos pães, que você vai entender hoje se você me der mais 10 minutos. Se você me der mais 10 minutinhos, 15 minutinhos no máximo, você vai entender isso hoje, o que eles não entenderam naquele momento. Lê, Vinícius, lê, por favor, Marcos 6,50. Marcos capítulo 6, verso 50. Porque todos ouviam e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Tende bom ânimo, coragem, sou eu, não tenhas medo, não tem mais, ok? E eles ficaram perplexos, embasbacados, não entenderam o que estava acontecendo. Leia o verso 52. Pois não tinham, meu Deus. Lê o 51, 52 para eles entenderem. Vou ler, pode ler de 50? Pode ler. Ele vai ler do 50 ao 52, vai lá. Porque todos ouviam e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco, para estar com eles. E o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Veja, eles ficaram Meu maravilhados Deus. e assombrados porque eles não tinham compreendido o milagre dos pães. Entenda o que está acontecendo. Jesus, na Galileia dos judeus, multiplica pães. Ok? Agora os seus discípulos estão num barco, atravessando Meu para a Deus. Galileia dos gentios. Jesus vai ter com eles andando sobre as águas, e eles ficam atordoados, porque eles não tinham entendido o caso dos pães. O que eles não tinham entendido? Que Jesus é o pastor Messias de Israel. Meu Deus. Que Ezequiel profetizou. Os discípulos de Jesus não entenderam o que você está entendendo agora. Que Jesus não é só o Messias de Israel. Ele é o pastor Messias de Israel. E por que ele é o pastor Messias de Israel? Porque ele, e nele se cumpriu o que foi dito em Ezequiel, no capítulo 34, e verso de número 23, de verso de número 23, e de verso de número 22, também, de que eu apacentarei, meu Deus, as minhas ovelhas nos montes de Israel. Então, aí em Jesus, se cumpre essa palavra quando Jesus multiplica os pães. Agora ele vai para a Galileia dos gentios. Por quê? Porque a profecia diz que ele apacentaria tanto os judeus quanto os gentios. Então agora Jesus vai cruzar para o outro lado, para a Galileia dos gentios, e ele vai multiplicar pães lá na Galileia dos gentios também, alimentando as ovelhas que não são da casa de Israel, sendo pastor e Messias também para as ovelhas que não são de Israel. E aí, ele se torna o pastor Messias de Israel,
tanto para judeus como para gentios. E ele apacenta judeus e gentios no mesmo aprisco. Uau. No mesmo aprisco. Ok? Eles não compreenderam que Jesus agiu como pastor Messias de Israel quando alimentou 5.000. Porque as suas mentes embotadas não puderam entender o significado desse milagre. E entre a alimentação dos 5.000 e a alimentação dos 4.000, que está em João 8, Jesus cura grande multidão de povos em Genezaré. Genezaré é Gadara, na terra dos gentios. Vamos ler aqui, entre a multiplicação de pães para os 5.000 e a multiplicação de pães para os 4.000, Jesus desce na terra dos Gadarenos e começa a operar muitos milagres. Marcos 6, 53 ao 56. Marcos 3, do 53 ao 56. Vamos lá. Pode ler? Pode ler. Marcos capítulo 6, verso 53. Certo. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o conheceram, e correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças, e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua roupa, e todos os que lhe tocavam saravam. Até o 56, veja, Jesus judeu, rabino judeu, que está revestido do Espírito de Deus, agora está no meio dos gentios, com quem os judeus não conversam, nem se assentam para comer, nem entram na casa de gentios, e Jesus está lá curando os gentios, ok? E nesse mesmo momento que ele está na terra dos gentios, curando os gentios de tudo quanto é tipo de enfermidade, ele critica os escribas e os fariseus por tornarem a tradição dos antigos mais importante do que os mandamentos de Deus. Capítulo 7, do verso 1 ao 23. Nós vamos ter que ler a Bíblia aqui agora, senão não vai dar. Aleluia. Vamos ler do verso 1 ao 23. Vai lá, Vinícius. Pode ler, mestre? Pode ler. Marcos capítulo 7, verso 1. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Vai lá. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar os jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. Veja, eles transformaram as tradições dos antigos, ordenanças de homens, mais importantes. Meu Deus. Fizeram delas mais importantes do que os próprios mandamentos de Deus. Continue, Vinícius. Verso 9. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou ao pai ou à mãe, que morra a morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus
pela vossa tradição. Veja, os religiosos sempre Meu vão Deus. invalidar a palavra de Deus por causa de doutrinas humanas, de tradições, de religiosidade. Eles invalidam os mandamentos de Deus e os princípios da palavra. Vai lá. Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. E chamando a si toda a multidão, disse-lhes: ouve-me vós, todos, e compreendei. Não nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Uau! Mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 17. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora no esgoto, tornando... Viu? Tudo que entra no homem não o pode contaminar espiritualmente, tá, irmão? Não tô falando de contaminação do corpo físico, não. Não o pode contaminar espiritualmente porque não entra no coração, entra no estômago. E depois vai para o esgoto. Vai lá. Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora no esgoto, tornando puras todas as comidas? Verso 20. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Uau! Parou em que verso aí, Vini? 23, mestre. 23. Vamos ler o capítulo 7, verso 31 a 37. Quando Jesus cura o surdo-mudo na região de Decápolis. Decápolis são as 10 cidades dos gentios, cidades cirofenícias. Vai lá. Marcos Deca, 10 polis, cidade, Decápolis, 10 cidades. Tá, gente? Vai lá. Marcos capítulo 7, verso 31. Do 31 ao 37 nós vamos ler. Ok. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelo meio das terras de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Uau! E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas, quanto mais los proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Uau! Que coisa linda. Muito lindo. Então, isso. observe isso. O narrador Marcano faz questão, no capítulo 6, verso 56, de observar que Jesus está em Genezaré e que ali há um grande número de pessoas que foram curadas simplesmente tocando na ponta do manto de Jesus. Ou seja, aquela mulher do fluxo de sangue que tocou na orla da sua veste, não foi a única curada dessa maneira. Sim. Uma grande multidão de pessoas foram curadas dessa maneira. Vou dizer de novo, aquela mulher do fluxo de sangue não foi a única curada por tocar na orla do manto de Jesus. Muitas pessoas foram tocadas curadas por tocar na orla do manto de Jesus. Só prega essa Marcos 6,56. Marcos 6,56. O pessoal só fala da mulher do fluxo de sangue, mas muitas outras pessoas foram curadas por tocar a orla do manto de Jesus. O poder de Jesus é tão grande que ele pode exorcizar um demônio à distância, ok? Aí também isso acontece. E finalmente, né, Jesus vai ser declarado o pastor Messias de Israel, que estende o seu ministério aos gentios, ok? Quando ele vai
até essa região de Genezaré, cura as pessoas, alimenta as pessoas, expulsa demônios, ele cura tudo quanto é tipo de enfermidade nas regiões de Tiro e de Sidom, ok? E em Decápolis, com uma alusão ao texto messiânico de Isaías 35, versos 5 e 6. 5 e 6. Então, essa ida de Jesus a Genezaré, curando ali as pessoas, é uma alusão clara a Isaías, capítulo 35, versos 5 e 6. Pode ler? Isaías capítulo 35, versos 5 e 6. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Viu? Deserto e ermo é onde ele está, nas regiões de Tiro e Sidom. Uau. A região que jazia em trevas, a região que se assentava no Vale da Sombra da Morte, ok? E o povo declara no capítulo 7, 37 de Marcos, assim, ó: fez bem todas estas coisas, fez o surdo ouvir e fez o mudo falar. Uau. Como alusão a Isaías. E agora, no capítulo 8, verso 1 e 9, ele ainda está em território gentios e ele vai alimentar 4.000 pessoas. Marcos 8, para a gente encerrar, Marcos 8, do 1 ao 9. Marcos capítulo 8, verso 1. Naqueles dias, havendo uma grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazer de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graça, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinham também alguns peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante. E comeram, e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. Então veja, Marcos 8, do 1 ao 9, ele alimenta 4.000 nas regiões dos gentios, na região de Tiro e Sidom, na região de Genezaré, na região de Decápolis, na terra dos gentios. Ele alimenta os 4.000. Ele alimenta 5.000 na terra dos judeus e alimenta 4.000 na terra dos gentios, na região de Tiro e Sidom, ok? Mas os seus discípulos não compreendem de novo, ok? O significado desse ato poderoso de multiplicar pães também na terra dos gentios. Aliás, os discípulos de Jesus não compreendem o significado poderoso dos atos de Jesus ao multiplicar pães, tanto na terra de gentios, na terra de judeus, como na terra de gentios. Wesley Ross, lindo, querido meu amigo, Deus te abençoe, lindão. Que bom ter você por aqui. Depois me chama aqui no Zap pra gente bater papo. Ama a sua vida, lindão. Ó, então presta atenção. Olha que coisa linda isso aqui, Vinícius. Olha que coisa linda. Sim, mestre. Marcos 8, 21, você vai ver que os discípulos de novo não compreendem. Jesus vai adverti-lo do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, ou seja, do jejum dos fariseus e do jejum de Herodes, porque tanto os fariseus como Herodes nada entendem. Então Jesus vai adverti-lo sobre o jejum de Herodes, o jejum dos fariseus e o jejum de Herodes, ok? E vai perguntar a eles quando ele alimentou a primeira multidão, quantos cestos sobraram? Quando ele alimentou a segunda multidão, quantos cestos sobraram? E como eles ainda não entendem
que isso está falando de Ezequiel 34, Meu Deus. que ele apacentaria com fartura tanto judeus como gentios nas montanhas de Israel. Quer dizer, como vocês não têm Meu Deus. entendimento da Escritura? Como assim vocês não compreendem a Escritura? Pode ler, Vinícius. Capítulo 8, verso 21. Primeiro leia 8:15, a advertência do jejum de dos fariseus e de Herodes, e depois leia o 8:21, quando ele diz: como não compreendeis ainda? Ok. Marcos capítulo 8, verso 15. E ordenou-lhes dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Então, ou seja, guardai-vos do jejum de Herodes, guardai-vos do jejum dos fariseus e de Herodes, guardai-vos do fermento, jejum de Herodes, fariseu, porque nada entendem. Vai lá. Pode ler o 16, mestre? Em outras palavras, está falando: guardai-vos da religiosidade dos fariseus e da religiosidade de Herodes, porque eles nada entendem. Vai lá. Verso 16. E a razão... Verso 21. Ok. E ele lhes disse: como não entendeis ainda? Como não entendeis ainda? Leia o verso 20. E quando partiu 7... Lê 19 e 20. Ok. 19, 20 e 21, que eles vão entender melhor. Quando partiu 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe: 12. E quando partiu 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe: 7. E ele lhes disse: como não entendeis ainda? Como vocês não entenderam ainda que Ezequiel 34 está se cumprindo aqui? Meu Deus. E que eu sou o pastor Messias de Israel. Ao alimentar as multidões judias e gentis, anote isso, ao alimentar as multidões judias e gentis no deserto, Jesus agiu na sua capacidade de pastor Messias de Israel, que pastoreia tanto Israel como as nações. Jesus é o pastor Messias de Israel, que pastoreia tanto Israel como as nações. Pastor Messias de Israel, que estende o seu ministério aos que não são judeus. O pastor Messias de Israel, Jesus é o pastor Messias de Israel, que estende o seu ministério aos que não são judeus. Aos que não são judeus. Então, quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus, mestre? O pastor Messias de Israel, que apacenta tanto os judeus como os gentios. O pastor Messias de Israel, que estende o seu ministério aos não-judeus. Aleluia. Não foi Paulo o primeiro a pregar aos gentios, foi Jesus o primeiro a incluir os gentios debaixo do seu pastoreio, porque ele é o pastor Messias de Israel, que estende o seu ministério até aos não-judeus. Um beijo a todos. Salvem essa live aí. Eu vou deixar ela salva. Assistam de novo. Compartilhe com os seus amigos. Envie para os parentes. Pega o link. Manda nos grupos de WhatsApp para a família, para os amigos. Manda para todo mundo. Uma live poderosa dessa sobre quem é Jesus, o pastor Messias de Israel, né? A identidade de Jesus revelada na narrativa marcana no Evangelho de Marcos. Ok? Envia para todo mundo, nos grupos da família, nos grupos de amigos, nos grupos de meme, envia para todo mundo, para que as pessoas possam acessar esse link, ok? Eu vou deixar a live salva. Printa aí também, faz um print, vou deixar aqui, ó, vou pegar aqui a minha Bíblia, para você fazer um print agora, ó, faz um print aí agora, ó. Post no Instagram, mestre. Faz um print, faz um print. Posta nos seus stories, me marca, ok? E coloque que amanhã, 23 horas, tem mais. Hoje nós passamos de 500 pessoas e vamos tentar amanhã passar de 1.000. Vamos tentar amanhã passar de 1.000, ok? E eu quero dar um presente para você. Quero dar um presente para você. A live de ontem, quem estava aqui na live de ontem? Quem estava aqui na live de ontem? Deixa eu ver quem estava aqui na live de ontem. Tem um presente para você que estava aqui na live de ontem.
Quem estava aqui na live de ontem? Olha aí, ó. Muitas pessoas estavam aqui na live de ontem. Então, para você que estava na live de ontem, eu pedi para fazer um mapa mental, todo desenhado da live de ontem. E também será feito da live de hoje, de todas as lives, um mapa mental. Esse mapa mental, eu acabei de postar alguns minutos atrás, lá no feed do meu Instagram, PR Eduardo Reis. Corre lá no feed do Instagram, printa o mapa mental, guarda para você, vai te ajudar a entender com mais facilidade. Comente lá debaixo do mapa mental o que você achou da live de ontem, o que você achou da live de hoje, o que você mais aprendeu, o que você mais curtiu, o que foi novidade para você, o que você nunca tinha ouvido antes, que você ouviu hoje pela primeira vez, o que o Espírito Santo te ensinou, porque aqui é o Eduardo Reis falando, mas quem está te ensinando é o Espírito Santo. Então, corre lá, veja o mapa mental. Estou fazendo o mapa mental de hoje também. Vinícius, muito obrigado por sua participação aqui. Obrigado por ter vindo ler os textos. Eu te convido a estar aqui amanhã de novo, se você puder. É óbvio, se você não tiver compromisso. É um prazer. Para ler com a gente o texto, porque lendo o texto facilita muito, avança muito quando alguém lê os textos, porque agiliza todo o processo. Obrigado aí pela sua ajuda, Vinícius. Transbordou hoje na vida de vocês também, juntamente comigo. E o Espírito Santo é quem tem nos ensinado. Corre lá então, no feed no meu Instagram, não perca a oportunidade. E deixa um comentário lá. Nós somos aqui agora quase 300 pessoas. Se todo mundo deixar lá 1, 2, 3 comentários, nós vamos deixar 600, 700 comentários. Isso vai fazer com que o Instagram entregue mais durante toda essa semana de live. Entregue mais, comente bastante. Marque 2, 3 pessoas lá e diga para eles, você tem que assistir essas lives todos os dias, 11 horas da noite, ok? De segunda a sexta, 11 horas da noite, tá bom? Nós vamos, para cima e vamos estudar profundamente sobre a identidade de Jesus revelada no Evangelho do Marcos. Vamos estudar também um pouco sobre a divindade de Jesus. Vamos estudar também um pouco sobre a dimensão em que Jesus viveu e a dimensão para onde Jesus quer nos levar, essa dimensão chamada Reino de Deus, chamada Céu, ok? Vamos estudar sobre tudo isso. Não esqueça de printar aí a nossa live agora, de repostar aí, ou de postar nos seus stories, me marcar e marcar que amanhã, 11 horas da noite, 23 horas, nós temos mais live. Marque também 2 ou 3 amigos que você quer que assista essa live de amanhã e vamos para cima. Vamos avançar, o reino de Deus só avança. Beijo! Eu vou agora lá no feed do meu Instagram, no mapa mental da aula de ontem, para ver cada comentário. Eu vou ler comentário por comentário, hein? Não vou prometer responder todo mundo, porque é muita gente. Mas eu vou ler comentário por comentário e os comentários mais tops, mais legais eu vou responder. Eu vou dar lá um joinha, um foguinho, vou levantar a mãozinha lá, vou deixar um textinho, ok? Vou responder. E não esqueçam também de seguir o Instagram da igreja que eu sou pastor aqui em Balneário Camboriú, @ReinoChurchBR. Corre agora no Instagram da Reino, segue a Reino lá e lembre-se que todo domingo, às 10 da manhã, às 18 horas e às 20 horas, eu estou pregando na Reino, no nosso culto, que tem sido de grande edificação durante todo esse ano de 2022 na Reino. Nós estamos falando sobre a pessoa de Jesus nos nossos cultos de domingo. Então nós estamos falando muito sobre Jesus, nós estamos falando poderosamente sobre Jesus. Gostaria que você fosse para lá e participasse e recebesse também. Um beijo no teu coração, que Deus te abençoe. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pelo seu amor. Tamo juntos.